Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Este é o quarto episódio da nova temporada, agora dedicada aos Açores-descendentes notáveis. Uma iniciativa do Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades, que é quinzenalmente transmitida para todo o imenso mundo açoriano através das redes sociais. Nos três episódios anteriores, já estivemos com personalidades de Massachusetts, nos Estados Unidos, do Ontário, no Canadá e também do Rio Grande do Sul, no Brasil. Desta vez vamos continuar no Brasil, mas em Santa Catarina. Temos a honra de ter aqui já presente connosco, em direto de Florianópolis, o prefeito Topázio Silveira Neto. Ele é prefeito da cidade de Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Foi eleito com mais de 58% dos votos na eleição de 2024 e logo no primeiro turno. Mas comanda o poder administrativo desde março de 2022, quando assumiu a prefeitura, após a renúncia do ex-prefeito da capital, que deixou o cargo para se candidatar ao governo do estado. Recentemente, expandiu a sua atuação política, tornando-se presidente da Federação Catarinense de Municípios para o biênio 2025-2027. Topázio Neto nasceu em Florianópolis, há 62 anos, é formado em administração, com especialização em auditoria e em gestão global. Iniciou a carreira profissional como funcionário do Banco do Brasil durante 4 anos e depois ingressou na iniciativa privada, no setor da agroindústria, e ao longo dos últimos 20 anos dedicou-se ao setor da tecnologia. Encerrou essa fase empresarial em 2019, quando iniciou a sua trajetória política, elegendo-se vice-presidente de Florianópolis em 2020. Florianópolis, como saberão, é hoje uma cidade de quase 600 mil habitantes, com o maior índice de desenvolvimento humano do Brasil. E foram os açorianos que ajudaram a povoar esta cidade do sul do Brasil há mais de 275 anos. Prefeito Topázio Neto, muito obrigado pela sua disponibilidade. Para nós é uma honra institucional e um gosto pessoal poder contar com a sua participação nas Conversas da Diáspora. Olha, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de poder participar desse bate-papo. Quando você esteve aqui nos visitando, você fez um comentário que nos deixou muito orgulhosos. Se você sair na rua aqui em Florianópolis e encontrar um habitante da cidade que tenha nascido aqui na cidade, todos se declaram açorianos, manezinhos açorianos. E você me disse, olha, eu fico muito feliz porque muitas vezes parece que as pessoas aqui são mais açorianos do que nós mesmos, né? Então, talvez até muitos nem saibam onde ficam os Açores, mas todos se declaram açorianos de coração, açorianos de memória afetiva, açorianos culturalmente. De fato, por ser uma ilha, há 277 anos chegaram os primeiros 5 mil açorianos aqui em Florianópolis e nos ajudaram a formar esse jeito que nós temos, um jeito trabalhador, um jeito de alguém que lida muito com as coisas do mar, que preserva muito as suas origens, que tem a cultura do Divino Espírito Santo, da renda de bilro, da comida que vem com elementos do mar, com matéria-primas vindas do mar. E nós fomos, vocês que vieram para cá há 277 anos, foram interagindo com a comunidade indígena local, depois com os africanos que também vieram, e a gente foi formando essa cultura importante, né, onde nós nos caracterizamos como a 10ª Ilha dos Açores, porque temos essa afinidade toda que fomos construindo ao longo dos anos. Os açorianos que vieram para cá, e vocês sabem bem, não ficaram só aqui. Daqui eles ajudaram a colonizar ou a povoar todo o litoral catarinense. Santa Catarina é um estado muito pequeno da federação, só 1% do território nacional é o nosso estado catarinense, 3% da população, mas é a 6ª economia, né? Um estado que o litoral foi todo ele povoado por açorianos, ou na sua grande maioria,
e inclusive saíram daqui os primeiros casais açorianos para fundar a capital do nosso estado vizinho, que é o estado do Rio Grande do Sul, e eles fundaram lá o que se chamou inicialmente de Porto dos Casais, e depois se transformou em Porto Alegre, que é uma cidade grande, uma capital grande no Brasil, e foi fundada também por açorianos. E depois eu soube, Zé Andrade, mais recentemente, que eles foram ainda mais ao sul, no Uruguai. Nós temos uma bela comunidade açoriana, de origem açoriana no Uruguai, também de casais que saíram daqui e foram lá para fundar algumas cidades no Uruguai. Então, assim, de maneira que os açorianos, com o seu espírito aventureiro, em alguns momentos por necessidade, em outros momentos por destino, vieram para as nossas terras aqui e nos deram esse jeito de falar rápido e falar de um jeito que nós nos entendemos, mas às vezes vem brasileiros aqui que não nos entendem tanto. Bom, e a verdade é que 277 anos depois, temos em Prefeito de Florianópolis uma personalidade que nos orgulha, porque é também um manezinho da ilha. O senhor tem consciência e tem orgulho dessa sua condição de ter ascendência açoriana? Sim, sim, sim. Por muito tempo eu não fui atrás disso, mas agora nós temos um colega aqui que é o presidente da Casa dos Açores, o professor Sérgio Ferreira, fez a nossa árvore genealógica, foi toda lá e descobriu que meu 7º avô e minha 7ª avó vieram dos Açores, né? Se casaram aqui em Florianópolis e deram origem à nossa família, né? Então, o meu 7º avô e minha 7ª avó veio dos Açores e nós, então, estamos construindo um pouco essa história. Como outros tantos aqui na cidade, a gente já consegue hoje ter origens açorianas na família, o que muito nos orgulha, né? Muito nos orgulha, porque todos nós temos um orgulho muito grande de ter essa descendência açoriana, né, na nossa árvore genealógica. Né? Bom, o senhor chama-se Topázio Silveira Neto e, como bem sabe, Silveira e Neto são dois nomes habituais que nos remetem para famílias tradicionais, designadamente da Ilha de São Jorge. Sim. É exatamente com São Jorge a sua relação familiar? Segundo o doutor Sérgio, a família Silveira, que dá origem à nossa família, veio de São Jorge. O meu neto é o fato de eu ser neto do meu avô, que se chamava Topázio, né? Então, meu avô se chamava Topázio Solon, era o nome dele, e Silveira, que era o sobrenome que veio ao longo dos anos. Então, mas Silveira é, de facto, um nome muito relacionado, por exemplo, com a Ilha de São Jorge. Isso. Então, eu devo fazer uma visita aos Açores agora, no mês de abril, porque eu nunca fui, né? Nunca tive a oportunidade de conhecer, e estarei aí no mês de abril para as comemorações do Dia de São Jorge, e vou ter a oportunidade de conversar um pouco mais para entender de onde saiu a nossa família lá. Como se costuma dizer, então, é caso para dizer, citando o princípio bíblico, de que o bom filho à casa torna. E, portanto, vai ter um regresso a uma terra onde nunca esteve, mas da qual, porventura, nunca saiu. Porque o senhor tem sangue açoriano a correr nas veias ao longo de quase 3 séculos, o que é impressionante. Muito, muito, muito interessante. Agora voltar aos Açores, visitar os Açores pela primeira vez e conhecer a Ilha de São Jorge em particular, não é? Está certamente muito entusiasmado com esta possibilidade. Bastante. Eu vou estar aí do dia 22 até o dia 26. Né? Vai ser uma viagem rápida, porque tenho uma agenda bem complicada aqui, mas eu não poderia deixar de atender um convite, até porque a gente tem algumas programações oficiais aí na região e vai ser muito bom. Muito bem, sim, senhor. E como imagina, será acolhido aqui de braços abertos, é muito bem-vindo. Se ele ia em qualquer circunstância, até porque é o primeiro responsável de uma cidade capital geminada com Ponta Delgada, com Angra do Turismo, com a Praia da Vitória. Há, portanto, uma relação que é não apenas histórica, mas também contemporânea e que se quer que seja perspectivada para o futuro também. E, portanto, essa sua visita aos Açores, no dia de São Jorge,
e na Ilha de Sim. São Jorge pode ser o primeiro passo de uma longa e importante caminhada para ficarmos todos cada vez mais próximos. É curiosa a expressão manezinho da ilha, associada aos catarinenses que têm ascendência açoriana, porque essa expressão inicialmente era de alguma forma depreciativa e só nos últimos tempos é que se tornou um motivo de orgulho. Isso significa que o senhor sente que os Açores estão na moda em Santa Catarina e, em particular, na sua cidade de Florianópolis? Quando nós fizemos 275 anos do povoamento açoriano nas nossas terras, nós fizemos um movimento muito grande. Nós temos aqui um canal de televisão que, digamos, o principal acionista é o Marcelo Petrelli. Ele esteve nos Açores, nós contamos essa história toda, a história da vinda dos casais açorianos para cá. Então, nós demos uma divulgação muito grande, né? A presença açoriana nas nossas terras, juntamente com Laguna, que também recebeu um povoamento importante vindo dos Açores, vindo através de Florianópolis. Então, nós divulgamos isso muito, né? A questão do manezinho da ilha, mané é uma expressão que no Brasil, dependendo da região, é uma expressão depreciativa, aquela pessoa que culturalmente não é muito prestigiada, etc. Mas aqui em Florianópolis, o manezinho, diz a lenda, diz as histórias, que veio do Manuel, né? Do Manuelzinho, né? Então, Manuel, que é um nome típico português, e nós temos muitos Manuéis aqui na nossa região, então era o Manuel, o Manuelzinho, e aí ficou o manezinho, né? Mas ele realmente se consagrou, e aqui eu tenho que fazer justiça, quando Gustavo Kirten, o nosso Guga, que foi campeão mundial de tênis, foi o primeiro número 1 do mundo durante alguns anos, ele é nativo de Florianópolis, apesar do sobrenome alemão, Kirten, mas a família Kirten é uma família de Santa Catarina, mas o Guga nasceu em Florianópolis, ele é o típico manezinho da ilha. Então, quando ele ganhou o Roland Garros, e um repórter veio para entrevistá-lo e perguntaram, mas você surgiu no tênis há pouco tempo, de onde você é? Ele disse, eu sou de Floripa, né? As pessoas procuravam no mapa, ninguém encontrava Floripa, porque Floripa é um nome carinhoso para Florianópolis, né? Nós nos chamamos muito a cidade ou de Florianópolis ou de Floripa, e o Guga disse, eu sou de Floripa, eu sou um típico manezinho de Floripa. E as pessoas quiseram saber, mas o que é um manezinho de Floripa? E aí nós começamos, lá em 1997, já há alguns anos, né, desde que o Guga foi campeão de Roland Garros pela primeira vez, nós começamos a explicar o que é esse jeito manezinho de ser de quem nasce em Florianópolis, né? Então, e de facto isso sente-se no povo, na sociedade catarinense propriamente dita, mas também institucionalmente em várias e importantes organizações, desde logo a Casa dos Açores de Santa Catarina, o Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, também. a Academia Catarinense de Letras, mas principalmente nas festas do Divino. O culto do Divino Espírito Santo é vivido de uma forma impressionante em Florianópolis, como em Santa Catarina em geral. Essa é, porventura, na sua opinião, uma das expressões mais identitárias dessa herança cultural açoriana? Sim, eu não tenho dúvida. A festa do Divino, que nós cultivamos desde sempre, e ela é um pouquinho diferente da que acontece nos Açores, a bandeira é mais importante nos Açores, aqui a gente tem a coroa do Divino também, ela acontece em 14 comunidades na ilha de Santa Catarina, né, na cidade de Florianópolis. A prefeitura apoia o movimento cultural desde sempre, né, então a Igreja Católica, ela cuida da festa do Divino, diferente dos Açores, que é cuidado pelas comunidades, aqui a igreja, digamos assim, se adonou da festa do Divino, então a igreja promove, a prefeitura apoia, suporta financeiramente um pedacinho do custo das festas, né? Então nós temos em 14 comunidades, ao longo de 3 ou 4 meses, aos finais de semana, cada comunidade faz a sua festa num final de semana, então é muito bonito, né? A gente tem uma tradição muito grande, com toda a questão dos festeiros, das festas para arrecadar recursos para as atividades comunitárias, para atender aquelas questões dos bairros, da comunidade.
e essa tradição nós trazemos muito fortemente dos Açores. Então, esse ano não será diferente, as comunidades já estão se preparando para fazer as festas, e é uma tradição que realmente nos conecta muito, junto com a gastronomia, nos conecta muito aos Açores, sem dúvida nenhuma, né? Depois nós temos outras iniciativas, talvez não tenham vindo dos Açores, mas foram desenvolvidos pelos açorianos que aqui chegaram, como o nosso boi de mamão, que é uma expressão cultural muito forte, mas a festa do divino, sem sombra de dúvida, é a expressão que vem dos Açores, né? Como o terno de reis, que eu acho que também vem um pouco da cultura açoriana, que também é bem desenvolvido na cidade, as nossas rendeiras de bilro, né? Que dizem os belgas que veio da Bélgica, mas vem da tradição açoriana também, e hoje nós temos muitas rendeiras na cidade, muitas rendeiras. Então, até pensando em exportar algumas para os Açores, né? Porque temos muitas aqui. E temos também o fato de que a gente cultiva, né? Então, agora mesmo nós estamos num programa da prefeitura, numa parceria público-privada com uma rede de lojas aqui na cidade, formando mais de 90 novas rendeiras e rendeiros, né? Para que a tradição não se perca. Então, nós temos 90 alunos que hoje fazem aulas de renda de bilro, para que a gente consiga manter a tradição na cidade, não perder esse traço cultural. É curioso, porque esse é um daqueles casos em que a renda de bilros terá nascido nos Açores e sido levada pelos povoadores açorianos há quase 300 anos, desapareceu aqui nas nossas ilhas, mas, como se vê, mantém-se e de forma absolutamente intensa na cultura de base do povo catarinense. Bom, eu devia ter começado essa nossa conversa com uma declaração de interesses. Uma das maiores honras da minha vida foi ter sido distinguido como cidadão honorário de Florianópolis. O que faz de mim um manezinho da ilha, faz do senhor o meu perfeito também. E por isso esta nossa conversa reveste para mim de um significado especial. Nós já falamos da nossa cidade de Florianópolis. Gostaria que agora dessemos a conhecer, nesta segunda parte da nossa conversa, de forma particular, o seu prefeito. O tal Açor descendente que nos honra com a presidência do Poder Municipal na capital do estado de Santa Catarina. O senhor chegou à prefeitura como vice-prefeito, depois substituiu o prefeito, está, portanto, a liderar a cidade desde há 3 anos, mas o ano passado teve a confirmação popular de que é um grande prefeito e de que as pessoas o reconhecem como tal, com uma votação absolutamente determinante. Isso, por um lado, é satisfatório, certamente, mas, por outro lado, é uma responsabilidade muito grande, com expectativas elevadas. O que é que para si representa ser prefeito de uma cidade como Florianópolis e que diferença é que o senhor gostaria de fazer na sua gestão dos próximos anos para que a cidade possa vir a ser ainda melhor do que já é? Olha, muito obrigado pela pergunta. Aqui no Brasil, os prefeitos são eleitos por 4 anos e podem ser reeleitos uma vez. Então, um prefeito pode ficar no máximo 8 anos como mandatário da cidade, né? É o chefe do Poder Executivo. Na área legislativa, nós temos as câmaras municipais, que em alguns países as câmaras são a própria prefeitura, mas aqui a Câmara é a casa legislativa, a casa que produz as leis, e o Executivo é a que o prefeito comanda. Então, eu me elegi vice-prefeito numa primeira gestão. Com a renúncia do prefeito, eu assumi a prefeitura por 2 anos e fui reeleito, e as eleições no Brasil se dão em 2 turnos, para cidades que têm mais de 200 mil eleitores. Eu fui reeleito, tive a honra de ser reeleito no primeiro turno, ou seja, no primeiro turno eu fiz mais de 50% dos votos, fiz 59% dos votos, e a população me deu um mandato de 4 anos já no primeiro turno. Esse mandato de 4 anos eu assumo com muita responsabilidade, porque a nossa cidade é uma cidade de 575 mil habitantes, é a capital do estado de Santa Catarina,
que é um dos estados mais desenvolvidos em termos econômicos do Brasil, fica no sul do Brasil, é um dos estados da região sul, junto com Paraná e Rio Grande do Sul. Santa Catarina fica no meio dos dois estados, e é um estado com uma economia muito diversificada, um estado que foi criado basicamente com imigrantes, como de toda forma o Brasil. Então, nós temos muitos imigrantes aqui no estado, imigrantes alemães, imigrantes italianos, imigrantes poloneses, imigrantes portugueses, açorianos, né? Basicamente essas são, e além, obviamente, dos indígenas e dos africanos que vieram para cá inicialmente para trabalhar e se compõem hoje perfeitamente na formação do nosso povo. O prefeito de Florianópolis tem um desafio muito grande, porque nós somos uma ilha, basicamente que nós temos os problemas que toda ilha tem, e não é diferente dos Açores, problemas com relação à mobilidade, problemas com relação ao pouco espaço territorial. Nós somos uma cidade que preservamos mais de 60% do nosso território. Então, nos sobram 40% para as estradas, para a ocupação das pessoas, etc., né? Então, nós temos aqui as nossas dificuldades com relação à mobilidade urbana, as nossas dificuldades com relação à saúde e educação, onde nós somos destaques nacional, mas nós estamos sempre procurando melhorar. Então, o prefeito de Florianópolis, nesse momento, eu quero deixar como legado para a cidade, primeiro, as melhorias na área de mobilidade, a consolidação de Florianópolis como destaque na área da educação, a resolução dos problemas na área da saúde da cidade. Hoje nós somos quase que primeiro nos rankings todos na área de educação, de saúde pública, nós temos destaques nacional nessa área, e eu quero, como prefeito, com origens manezinhas, com origens açorianas, fortalecer mais as questões culturais, porque são elas que trazem o turista para Florianópolis, né? Florianópolis tem recebido um fluxo cada vez maior de turistas. Nós agora temos voos diretos com a Europa, através da TAP, Florianópolis direto com Lisboa, Florianópolis direto com a cidade do Panamá, trazendo os turistas da América do Norte. Temos um aeroporto que, pela 4ª vez consecutiva, é eleito o melhor aeroporto do Brasil, administrados pelos suíços, da Swiss Airport. Então, Florianópolis é uma cidade que hoje se integra perfeitamente com todo o território nacional e é a capital mais visitada pelos nossos irmãos do Mercosul, paraguaios, argentinos, chilenos e uruguaios, né? Esses fazem com que o nosso aeroporto seja o 3º aeroporto com o maior movimento de turistas estrangeiros do Brasil. Imagine que para nós isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente recebe muitos turistas estrangeiros. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar a respeito da minha cidade é que, além de todo o fluxo turista, ela é uma cidade, todo o fluxo de turismo, ela é uma cidade que se destaca nacionalmente pelas questões de tecnologia e inovação. Hoje, o setor de tecnologia e inovação é o maior responsável pela arrecadação de tributos municipais, né? A maior fonte de arrecadação de tributos municipais vem do setor de tecnologia e inovação, onde a cidade é destaque em nível nacional, tendo sido nomeada recentemente, através de uma lei federal, como a capital nacional das startups, pelo volume de empresas startups no setor de tecnologia que nós temos na cidade. Então, o prefeito de Florianópolis tem que fazer esse balanço e tem que cuidar para que essa cidade continue tendo o destaque que tem ao longo dos anos e fazer com que a gente não perca o nosso traço cultural, porque é o nosso traço cultural que mais nos enriquece. Nesta matéria do desenvolvimento tecnológico, o senhor está, aliás, perfeitamente à vontade, também por razões de profissionais, como já vimos. E, de facto, o prefeito Topázio Silveira Neto é um prefeito diferente. Normalmente chegam à liderança da cidade depois de uma carreira política consolidada, crescente. No caso do senhor, vem da iniciativa privada, é um empresário, é um empreendedor, ainda para mais com 20 anos ligado ao setor da tecnologia, formado em administração, é certo, mas com muita escola da iniciativa privada. Sim. O facto do senhor vir da iniciativa privada
para a administração pública pode ser uma vantagem e tem sido, porque consegue gerir o município com o mérito de quem dirige uma grande empresa? Sim, eu tenho dito isso, que o fato de eu ter trabalhado na iniciativa privada durante quase 40 anos da minha vida me traz um pouco dessa expertise, digamos, de fazer gestão de grandes companhias, né? Obviamente que todos nós que trabalhamos na área pública sabemos que é muito importante que o empreendedor, o empresário que vem da área privada para o setor público, ele tem que fazer a troca, o switch rápido, né, do pensamento da iniciativa privada para a área pública, porque a gente sabe que na área pública os processos são mais demorados, né? No Brasil, e não é diferente de Portugal ou dos Açores, na área privada eu posso fazer tudo que a lei não proíbe. Na área pública eu só posso fazer aquilo que a lei me permite, né? Então, essa diferença, que é sutil, mas é fundamental, tem que ser entendida pelo empreendedor que resolve vir para o setor privado. Agora, nós trazemos para o setor público a cultura do planejamento, a cultura do controle, a cultura da valorização das pessoas, a cultura de desenhar processos de trabalho que sejam capazes de entregar o resultado que a população está esperando. E o prefeito, como na iniciativa privada, quer dizer, o equivalente ao lucro na iniciativa privada é o resultado para as pessoas na mudança e fazer a diferença na vida das pessoas no setor público. Então, o prefeito tem que ter essa noção de que ele está sendo melhor ou pior prefeito, quanto maior for a diferença que ele faz na vida das pessoas da cidade que ele administra. Então, eu agora, recentemente, tive o prazer de ser nominado presidente da Federação Catarinense dos Municípios, portanto, hoje, eu sou responsável pela interlocução dos 295 municípios do estado de Santa Catarina com os diversos entes, seja o governo do estado, seja o governo federal, seja o Poder Judiciário e assim por diante. Eu acabo representando os 295 municípios do nosso estado como presidente do que nós chamamos Federação Catarinense dos Municípios, ou pela sigla FECAM. O que significa que não lhe falta que fazer. É uma pessoa sempre e cada vez mais ocupada. Mas para além do prefeito, para além do empresário, o homem, Topázio Neto, quem é? Essa é a nossa questão final. O homem de família, creio que com duas filhas, com, apesar de tudo, algum tempo livre para fazer aquilo de que gosta. Quem é o senhor fora da política? Eu sou um manezinho nascido há 62 anos atrás, que faz 63 agora, no dia 16 de abril, portanto, daqui a algumas semanas. Quase nos Açores. Nascido de uma família de pessoas muito humildes, né? De um avô policial militar, de um lado, do outro avô, um avô trabalhador da construção civil, que conseguiram dar a condição que os seus filhos, portanto, meus pais, estudassem, se formassem, né, tivessem um curso universitário, que trabalhou a vida inteira desde os 18 anos e que é um apaixonado pela cidade e pelas coisas que nos remetem ao passado e nos remetem às nossas origens. Eu gosto muito da minha cidade, eu uso uma expressão de que eu amo prefeitar, né? Se prefeitar pudesse ser um verbo, né, que dá uma ação daquilo que o prefeito faz, eu adoro prefeitar, eu adoro andar pela cidade, me envolver naquelas oportunidades de resolver problemas, de criar outras formas de fazer, de estar junto das pessoas, eu gosto muito disso, né? Mais recentemente, me descobri com um talento que eu não conhecia, que é o talento de levar as coisas da cidade para todas as pessoas através das redes sociais. Então, eu acabo tendo uma rede social muito ativa, sempre falando das coisas de Florianópolis, né? As pessoas me encontram na rua, Zé Andrade disse, poxa, prefeito, olha, eu nunca conheci tanto a nossa cidade quanto eu conheço hoje, a partir do seu Instagram, a partir do seu TikTok, porque o senhor vive mostrando as coisas da cidade para todo mundo, com orgulho que eu sinto, né, da minha cidade. Então eu acabo levando para as pessoas, através das redes sociais, um pouquinho de Florianópolis, um pouquinho do que a gente faz,
das nossas belezas naturais, das nossas trilhas, da nossa gastronomia, da nossa cultura, das coisas que a gente vem fazendo na prefeitura para melhorar a vida das pessoas. Então, as redes sociais acabaram me dando uma visibilidade nacional que eu nunca esperei ter, mas hoje eu vou a qualquer estado do Brasil e sempre vou encontrar alguém que me segue na rede social e diz: prefeito, eu lhe sigo na rede social e tal, o que muito me orgulha, né, e muito me dá prazer, porque as pessoas sempre me seguem falando de Florianópolis, né, que é o que me interessa no fim do dia, né? E, portanto, é um homem muito comprometido com a sua cidade e que está a fazer toda a diferença na capital do Estado. Prefeito Topázio, 277 anos em 30 minutos passam voando. Muito obrigado pelo privilégio desta oportunidade que nos concedeu de podermos conversar um pouco consigo sobre o senhor, sobre a sua vida, sobre a sua cidade. A maior sorte que lhe desejamos daqui, deste outro lado da nossa terra comum, para os próximos anos da cidade de Florianópolis e da gestão que o senhor tão bem lidera. E também votos de uma excelente viagem histórica pela primeira vez à terra dos seus antepassados, aos Açores, já este mês de abril. Espero que seja o princípio de uma outra fase dessa nossa vida comum dispersa nos dois lados do Atlântico. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade, acho que esse laço que nos une cultural e na comunidade açoriana, espalhada pelo mundo inteiro, é muito bacana, e esse trabalho que vocês fazem a partir dos Açores, de tentar conectar aí todas as comunidades que receberam povoamento ou povoação a partir dos açorianos é fantástico, né? Ano passado, nós recebemos aqui a reunião das diversas casas de Açores espalhadas pelo mundo, e isso foi muito bom, muito interessante, e nós queremos fortalecer cada vez mais esses laços culturais e tentar, a partir do laço cultural, levar isso para o lado econômico, para o lado social, para o lado do turismo e assim por diante. Então, fico super à disposição, nós vamos nos ver aí no mês de abril, no dia de São Jorge, e vai ser muito prazeroso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Um grande abraço, bem açoriano, para si e para Florianópolis. Até sempre. Muito bom. Um abraço.